Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do projeto Aprenda com Elas. E eu sou a professora Tatiana Deliberador e junto com as professoras Aline Sebastiani e Rafaela Iscariotti, estamos aqui para compartilhar conhecimento com você. E dentro da série de complicações em cirurgias odontológicas, nós estamos na temporada 3. E a temporada 3 fala especificamente de complicações na implantodontia. Então, vamos fazer uma introdução sobre esse assunto, ok? Vamos lá. As complicações na implantodontia, elas são divididas em três: complicações biológicas, cirúrgicas e protéticas. Dentre as complicações biológicas, as principais estão aí na telinha de vocês. E dentro dessa temporada, nós vamos abordar três assuntos dessas complicações: acúmulo de biofilme, periimplantite e perda do implante. Então, confere lá que vai ter todos esses assuntos para vocês nessa terceira temporada. Dentro das complicações cirúrgicas, existem hemorragias, deiscência de retalho, necrose, falta de estabilidade primária, injúria do nervo, erro na posição do implante. E nessa temporada, nós vamos abordar todos esses pontos para vocês, ok? Todas essas complicações. Complicações protéticas, que existem algumas também, nós vamos abordar algumas complicações estéticas nessa temporada e a ingestão e aspiração de objetos já foi abordado em outra temporada. Então, confere lá se você quer saber mais sobre esse assunto, tá bem? Bom, mas vamos entrar especificamente no episódio de hoje, né? Episódio 1 da terceira temporada. O que nós vamos conversar? Sobre a ausência de travamento transoperatório do implante, ou seja, a chamada falta de estabilidade primária, ok? Mas antes, vamos ter que revisar alguns conceitos básicos da implantodontia. Vamos começar falando sobre osseointegração, que é o começo de tudo, né? O que é a osseointegração? Então, pessoal, é o contato, é a união direta, né, do osso vivo, anatômico e funcional com a superfície do implante, sem que haja a interposição de tecido mole. Então, vocês podem visualizar nessa imagem histológica, essa imagem preta que aparece são as roscas do implante, e essa imagem rosada é o tecido ósseo neoformado, que realmente tem ali um contato direto, ele está grudado com as roscas do implante. Só que tem uma informação importante nessa definição. A osseointegração só acontece depois que o implante recebe carga, ou seja, depois que ele é reabilitado proteticamente. Então, se você faz um implante e deixa ele submerso, você vai aguardar, às vezes, o período de osseointegração, dependendo o implante que você usa, pode demorar 45 dias, 60 dias, 90 dias, né? Dependendo do tratamento de superfície, mas você só vai poder afirmar que ele está ósseo integrado após esse implante receber carga. Então, isso é uma definição bem clássica, tá? Da literatura da implantodontia. E existem, pessoal, o Albrechtson já falou lá na década de 80, que existem alguns fatores que têm que ser controlados ao mesmo tempo para que a gente atinja, que a gente consiga essa osseointegração. Então, tem fatores que estão relacionados à indústria e tem fatores que estão relacionados ao profissional. Então, por exemplo, biocompatibilidade, desenho do implante, tratamento de superfície do implante é responsabilidade da indústria, ela já vai entregar isso para nós. Certo? Tá certo que a gente pode escolher diferentes tipos de implante, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas existem fatores para a gente atingir a osseointegração que estão relacionados ao profissional. Então, vejam lá, o estado do sítio cirúrgico ou condição da loja óssea é nossa obrigação observar. Se eu tenho osso de quantidade, se eu tenho osso de qualidade, se aquele leito ósseo não está com um processo infeccioso, inflamatório próximo ali da região, tá? Técnica cirúrgica para instalação do implante, nossa responsabilidade, e as condições de carga que é aplicado sobre esse implante. Na aula de hoje, a gente vai falar mais especificamente da técnica cirúrgica para instalação do implante, que o nosso tema é falta de travamento do implante, e isso está envolvido sim com a técnica cirúrgica.
tá? Com condição do leito ósseo também, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá, ó, vamos relembrar aqui, ou para quem está começando agora na implantodontia, como que ocorre a osseointegração? Então, você tem lá um leito ósseo, que você vai fazer uma fresagem com brocas, e isso gera um trauma cirúrgico. E esse trauma cirúrgico é o principal gatilho para começar a osseointegração. Só que é um trauma pequeno, isso é considerado um trauma pequeno. E se esse trauma realmente for pequeno, não tiver um sobreaquecimento, não tiver na hora de instalar um implante um excesso de torque, isso vai levar a uma osseointegração bem-sucedida, tá? Toda a nossa aula foi baseada em referências, em artigos científicos, como vocês estão vendo aí, um artigo também do Albrechtsen, publicado no Periodontólogo de 2000, tá bem? Então, esse é o principal gatilho. Então, só que depois de criar esse trauma cirúrgico, a gente vai instalar o implante. E esse implante, pessoal, ele tem que ter estabilidade primária. Então, esse é o primeiro passo para a cicatrização adequada, porque o implante vai ficar sem mobilidade e vai acontecer a migração de células. Não sei se a gente vai ver um videozinho daqui a pouco. E esses osteoblastos, né, vão se adaptar à superfície do implante e vão levar a uma cicatrização óssea, gerando a osseointegração. Tá? Então, por isso que eu estou revisando esses conceitos com vocês, porque a gente tem que entender o que é osseointegração e o que é osteoestabilidade primária e o que leva a gente a atingir esses objetivos, tá bem? Então, olhem lá o que a literatura fala. Ó. A estabilidade primária do implante é responsável pela formação e remodelação do novo osso, denominada osseointegração, certo? Eu não posso ter, na hora que eu estou instalando o meu implante, micromovimentos, porque esses micromovimentos vão fazer com que as células ósseas elas não se estabilizem na superfície do implante e vai acontecer a formação de um tecido fibroso ao invés de um tecido ósseo, tá bem? Então, não pode acontecer essa micromovimentação. Então, a gente tem que ter estabilidade primária. E essa estabilidade primária, pessoal, depende de alguns fatores. Eu coloquei os principais aqui. Design do implante, a densidade óssea, a pressão de inserção, a técnica cirúrgica e a habilidade clínica. Então, vamos falar do design do implante. Então, as empresas, as indústrias, elas vêm ao longo dos anos modificando a macrogeometria dos implantes para que ele tenha um design melhor, para que a gente consiga, assim, no momento da instalação, ter essa estabilidade primária. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês do implante Helix GM, da Neodent, tá? Que foi lançado nesses últimos anos. Esse implante, ele foi pensado, ele foi desenhado para ter realmente estabilidade primária. Então, ele apresenta na sua parte mais cervical, tá? Roscas que fazem a compactação óssea, tá bem? E na parte mais apical, roscas que cortam o osso. Então, isso faz com que aconteça um travamento na hora dessa instalação do implante, ou seja, a estabilidade primária, certo? Então, várias empresas têm mudado o desenho do implante para que ele fique mais cortante e compactante, para que ele tenha um travamento melhor na hora da instalação, independente do tipo de osso, tá bom? Vamos ver um videozinho agora, ó, mostrando então esse design do implante desenvolvido aí pela Neodent, que é o Helix GM. Esse implante se caracteriza por ter roscas cortantes e compactantes ao mesmo tempo. Bom, e esse implante, ele foi desenvolvido para um implante, um corpo do implante ser instalado em todos os tipos ósseos. Então, tipo 1, 2, 3 e 4. E vamos relembrar o que são esses tipos ósseos, né? Então, o osso tipo 1 é quando eu tenho um osso mais cortical e menos medular. O osso tipo 2 é um osso, para mim, ideal, porque eu tenho
cortical e medular na mesma proporção. O osso tipo 3 e tipo 4, a gente chama que é um osso mais pobre, ele é mais medular, o osso 3, ó, ele tem praticamente osso medular, e o osso 4, ele também é só praticamente osso medular, mas com espaços medulares maiores. Então, na hora que eu estou fazendo a minha cirurgia, eu tenho que avaliar o tipo de osso, porque eu estou usando um implante, ok, digamos que eu escolhi o Helix GM, ele tem um travamento, mas muitas vezes, às vezes eu tenho que mudar um pouquinho a minha técnica cirúrgica para eu conseguir atingir essa estabilidade primária. Então, vamos dar um exemplo, ó, região anterior de mandíbula, eu tenho osso tipo 1 e tipo 2, então, né, eu atinjo mais facilmente essa estabilidade primária. Região posterior de maxila, osso tipo 3 e tipo 4, então é o osso mais pobre. Então, eu tenho que ir para a minha cirurgia sabendo qual é o tipo de osso na região que eu vou fazer a instalação do meu implante, tá? Mas, independente disso, o que a literatura mostra? Que se eu tenho um osso tipo 1 e 2, e eu atinjo, faço tudo da forma adequada, a fresagem, sigo a recomendação do fabricante, atinjo a minha estabilidade primária, eu vou ter ósseo-integração. Tanto no osso tipo 1 e 2, como no osso tipo 3 e 4, tá? Então, claro, é uma ósseo-integração ali que começa-se com o osso um pouco mais pobre, né? Mas à medida que o tempo vai passando, ocorre uma neoformação óssea que leva à ósseo-integração após o implante receber carga, tá bem? Bom, então falamos do design do implante. Agora vamos falar da chamada pressão de inserção. Isso é muito importante para atingir a estabilidade primária. O que é essa pressão de inserção, pessoal? Então, você tem lá o leito ósseo, você vai seguir uma sequência de brocas para fazer a tua perfuração, e as empresas já pensaram isso para você, tá? Então, se você está trabalhando com uma empresa X, você vai ter que seguir a recomendação da empresa, certo? Como que a empresa recomenda que você faça a fresagem para aquele implante daquele diâmetro, para aquele tipo de osso? Por quê? Porque o leito cirúrgico preparado, ele tem que ficar com um desenho um pouquinho mais estreito do que o implante. Então, vamos dar o exemplo do Helix GM. O Helix GM já tem uma broca que foi desenhada especificamente para o implante do diâmetro que você escolheu. Então, se eu escolhi um implante de 3,75, eu vou olhar lá no catálogo a recomendação do fabricante. Olha, para o osso tipo 1 e 2, você vai até a broca 3,75 e, se precisar, usa 3,75 mais. Mas se tiver um osso tipo 3 e 4, às vezes você vai só a broca até 3,5. Tá? Então, por isso que eu falo, é extremamente importante você conhecer o sistema de implante que você está trabalhando, para você atingir essa pressão de inserção. Porque na hora que você instala o implante tem que entrar justo no leito. É igual colocar um parafuso na parede, para pregar um quadro, por exemplo. Se eu coloco um parafuso, aquele parafuso fica frouxo, o quadro vai cair. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, na hora de instalar o implante, essa pressão de inserção, ela vai gerar a formação de um coágulo sanguíneo, e isso vai começar a atrair células de defesa e células cicatriciais. Então, num primeiro momento, neutrófilos e macrófagos, depois vem os leucócitos para fazer a limpeza daquele tecido, né, de todo o tecido ali que tem que ser eliminado por causa do trauma cirúrgico, e depois disso começam a vir células mesenquimais indiferenciadas, fatores de crescimento. Isso estimula a formação da vinda dos osteoblastos. Esses osteoblastos se grudam na superfície do implante e vai formar inicialmente um tecido osteoide, e isso vai levar a uma remodelação óssea que leva à ósseo-integração, tá bem? Então, agora vamos ver um videozinho, inclusive que está no Instagram da professora Rafaela, sobre a ósseo-integração. Então vejam lá, olha que interessante que é esse vídeo. Criando trauma cirúrgico com a fresagem, instalando o implante com a estabilidade primária. Depois começa todo o processo de cicatrização, formação do coágulo sanguíneo. Depois vem vindo a migração das células de defesa, neutrófilos, macrófagos, leucócitos.
E depois começam a vir as células mesenquimais indiferenciadas, depois mais ou menos de uma semana começam a vir os osteoblastos, para começar a formação daquele tecido osteoide. E depois que é colocada a carga, a gente tem realmente a verdadeira osseointegração com osso maduro e remodelado. É um processo muito interessante. Nós falamos de osseointegração, mas existe a falha da osseointegração, tá? Pode falhar? Pode. Por que que falha? Nós já falamos isso num outro episódio, que é o da perda do implante. Checa lá, tá? São os fatores que levam à perda do implante. E uma delas é a perda precoce, que é a falha da osseointegração, ok? Mas o que é falha da osseointegração, pessoal? É a formação de um tecido fibroso entre o implante e o osso. Então, a célula predominante não é o osteoblasto, e sim o fibroblasto. Então, forma esse tecido conjuntivo, que clinicamente, às vezes, se manifesta com uma mobilidade do implante, e esse implante, sim, está perdido. E, para evitar isso, é fundamental que eu consiga essa estabilidade primária. Tá? Então, olhem lá, as causas de falha. Uma delas é a baixa estabilidade primária ou a não estabilidade primária. Ó, o que mais que tem escrito ali? Carga prematura. Então, digamos que você instalou o teu implante, deu estabilidade primária, deu torque, colocou uma prótese, fez uma carga imediata, mas deixou sua prótese alta, não checou o contato prematuro. Pode levar à falha da osseointegração, à falha precoce, tá? Ó, cirurgia traumática, tem que cuidar muito na hora da fresagem, rotação de motor, irrigação. Irrigação é fundamental, tá? A gente pode ter uma osteotermonecrose e isso levar, sim, à perda do implante, certo? Pode ser um comportamento errado do paciente. Os pacientes fumantes, diabéticos, também têm uma tendência maior de ter essas falhas, tá? Mas nós hoje aqui estamos focando mais na baixa estabilidade primária e a importância de você ter ela na sua instalação. Então, vamos definir aqui, ó, o que é estabilidade primária, pessoal, de acordo com o glossário, né, de implantes, depois a gente pode até disponibilizar para vocês, se vocês quiserem. É muito legal esse glossário. Então, é a ausência de mobilidade clínica do implante durante a colocação cirúrgica. Então, isso é estabilidade primária, tá? Eu tenho que ter o meu implante firme no osso, que isso vai resultar num contato íntimo do implante com a parede óssea que a gente fresou, né? Realizada a osteotomia, tá? Então, estabilidade primária é a ausência da mobilidade clínica do implante. Nós temos que diferenciar de estabilidade secundária. Então, num primeiro momento, na hora que eu estou instalando o meu implante, eu tenho estabilidade primária, e depois, com o processo de cicatrização, eu tenho estabilidade secundária. Então, vejam ali, ó, o que está definido? Estabilidade do implante no leito ósseo criado pela osseointegração e formação do novo osso. Tá? Então, é o processo de remodelação óssea. Então, num primeiro momento, eu tenho aquele contato, que tem um osso, um contato íntimo com o implante, que é a estabilidade primária. Com o tempo, esse osso, ele vai sendo substituído, por um novo osso. E isso chamado de processo de remodelação óssea, tá? Então, eu tenho um tecido pobre e depois remodela, e eu tenho um osso que está pronto para receber carga. Agora, uma outra coisa importante que às vezes as pessoas confundem: estabilidade primária não é a mesma coisa que torque. Então, eu posso ter uma estabilidade primária com um torque baixo, ou com um torque ideal, ou com um torque alto. São coisas diferentes, tá? Então, estabilidade primária nós já definimos. O que é torque? Torque de inserção é uma força rotacional que é aplicada no implante durante a sua instalação. E isso nós checamos com a catraca. Sempre você deve checar o torque que você instalou o seu implante e anotar isso no prontuário do seu paciente, certo? E linkando todas essas coisas, digamos que você quer fazer carga imediata. Então, para você fazer carga imediata, ou seja, instalar a tua prótese provisória no mesmo momento da instalação do seu implante, o que você tem que ter? Qual que é um dos principais objetivos? Ter estabilidade primária
e ter um torque de inserção ideal, que para fazer carga imediata tem que ser maior ou igual a 32 newtons. Isso já está mais do que descrito na literatura, tá? E a gente fala com muitos alunos, né? E muitos ainda não fazem carga imediata, têm medo de fazer carga imediata. Às vezes acham que a carga imediata vai levar à perda do implante. Não, pessoal, carga imediata funciona. Então, coloquem essa rotina, esse hábito no dia a dia clínico de vocês, tá? Se atualizem, façam porque a carga imediata não é um dos fatores que vai levar à perda do implante, só se você tiver uma carga oclusal errada, você não ajustar a oclusão, tá? Mas fazer carga imediata não. Então essa fica uma dica aqui para vocês, tá? Bom, agora vamos falar aqui, ó, de técnica cirúrgica. Você está lá instalando o teu implante e você sabe que é um osso tipo 1 e tipo 2, ou seja, um osso mais cortical, um osso mais duro, tá? Então, o que as empresas geralmente falam para a gente? E a nossa experiência também. Fala, bom, então se é um osso tipo 1 ou tipo 2, eu tenho que fazer a fresagem de acordo com a instrução do fabricante. Ou às vezes, se você está achando que está um osso muito cortical, faça uma sobreinstrumentação, né? Passe uma broquinha a mais, ou passe, dependendo do sistema de implante que você está usando, já tem uma broquinha CounterSync, ou uma broquinha, por exemplo, 3,75 mais, que é do sistema da Neodent, tá? Por quê? Às vezes fazer sobreinstrumentação. Porque, pessoal, o excesso de torque também não é bom. Então, o torque, assim, tem que ir até 60, 80 newtons no máximo. Se a catraca vai praticamente até 60, que seria o limite, né? Mas às vezes a gente força um pouquinho mais. Agora, passar disso, o que acontece? Um torque excessivo. É como se você estivesse apertando demais o osso e você acaba matando aquelas células que estão ali. Então, o torque excessivo não é legal, tá? Então, às vezes é preferível remover o teu implante, fazer a fresagem de novo e reinstalar o teu implante quando você está com excesso de torque. Agora, se você está fazendo a tua cirurgia no osso tipo 3 e 4, para você ter estabilidade primária, no osso tipo 1 e 2 é bem mais fácil, mas osso tipo 3 e 4 vai com mais cuidado, porque você precisa ter essa estabilidade primária. E daí, às vezes, indica-se fazer uma subinstrumentação, né? Deixar o alvéolo que você está criando ali, a região da osteotomia, mais justa ainda, para que o implante tenha uma pressão de inserção e para que você atinja essa estabilidade primária, tá bom? E como que eu sei, né, que tipo de osso que eu estou trabalhando? Primeiro, pelas regiões da cavidade oral. E segundo, hoje, praticamente a gente usa para fazer o planejamento, o diagnóstico, os exames tomográficos, né? E na tomografia, isso também já está comprovado aí na literatura, nesse artigo que eu trouxe para vocês, a tomografia serve sim para eu avaliar a densidade óssea e prever a estabilidade primária, certo? Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, ó, que tipo de osso que vocês acham que é? Pensem, olhem lá. E daí? Para mim é um osso tipo 3. Então eu sei que eu já tenho que ir com mais cuidado. Apesar de eu ter uma boa espessura e uma boa altura, é um osso tipo 3. Mas eu não posso bobear, porque se eu bobear e errar na fresagem, eu posso não atingir essa estabilidade primária, tá? Então a tomografia nos ajuda muito. E outra coisa que nos ajuda, obviamente, é a habilidade clínica. Então, muitos ainda estão começando, estão assistindo aqui, estão sendo introduzidos na implantodontia, né? Mas você chega lá, tá bom? Então, esses dois pontos, saber o tipo ósseo, né, que faz parte da técnica cirúrgica, é muito importante para a gente atingir essa estabilidade primária. Ok, professor, mas o tema da aula é falta de travamento. Mas eu precisava fazer essa introdução com vocês, tá? Tá, mas o que fazer se eu não tiver esse travamento, professora? Se eu tiver uma falta de estabilidade primária? Vamos ver o que fazer? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? Do que acontece no nosso dia a dia clínico. Você está fazendo um implante na região posterior de mandíbula.
Região posterior de mandíbula geralmente é um osso tipo 2. Pode ser tipo 3? Até pode, né? 2 ou 3, tá? Um não vai ser. E você fez a tua fresagem e na hora que você foi instalar o teu implante, o implante não travou. O que eu posso fazer? Você tem duas opções. Ou você vai escolher um implante mais largo, de maior diâmetro, ou um implante mais longo. Mas como que eu vou decidir isso? Vai ter que olhar na radiografia. Então, às vezes, faça até uma radiografia transcirúrgica, tá? Então, se você, pode escolher um implante mais largo, de maior diâmetro, mas você tem que ter o quê? Espessura, certo? Região posterior de mandíbula, às vezes a gente tem mais espessura do que altura. Ah, eu posso escolher um implante mais longo? Pode. Pode também, mas aí você tem que ter altura. E região posterior de mandíbula, o que eu tenho ali embaixo? O canal mandibular, que passa o nervo alveolar inferior dentro. Então, para tomar essa decisão, pessoal, nós temos que, tá? Aqui o implante mais largo e aqui o implante mais longo, certo? Então, se eu escolher um implante mais largo, eu tenho que avaliar a espessura. E para eu escolher um implante mais longo, eu tenho que avaliar a altura e cuidar com o canal mandibular, porque passa o nervo alveolar inferior, tá bem? Daí você vai ter que avaliar caso a caso. O importante, na minha opinião, é você tentar. Só que para você fazer isso que eu tô te dizendo, você tem que ter estoque de implante no teu consultório. Isso é outro ponto. Porque se você não tiver, digamos que você pediu só um implante para aquela cirurgia. Se o teu implante não travou, você não tem essa opção. E nessa situação clínica que eu estou te falando, você nem tem como fazer outra fresagem mais para o lado, porque você não tem espaço, tá? Então, sempre, pessoal, olhar o raio-x ou a tomografia, fazer um raio-x transoperatório, para tomar essa decisão, tá? Só que, se você não tem opção, você não tem um implante, ou você não tem altura e você não tem espessura, o que eu vou fazer? Vou abortar a cirurgia. Então, abortar a cirurgia é uma opção? Sim, é uma opção. E daí, se eu aborto a cirurgia, você vai ter que decidir: deixo só o alvéolo ali com o coágulo para cicatrizar ou coloco um biomaterial? Isso já é um assunto de uma outra aula, mas, por exemplo, se você fez a fresagem e o teu alvéolo, ele está, né, a tua loja óssea, não é um alvéolo, né? Tua loja óssea, ela está com todas as paredes, na minha opinião, deixe só o coágulo, suture, aguarde o período de cicatrização, que deve ser de 60 a 90 dias, e reinstale um outro implante, né? Mas tem opções de implante para a próxima cirurgia. Agora, digamos que você está fazendo a fresagem e a tua loja óssea você perdeu a parede vestibular. Daí, na minha opinião, daí você deve preencher com biomaterial, com uma membrana e fechar o teu retalho. Mas para isso, você também tem que ter biomaterial no teu consultório. Então, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas e vou falar aqui para vocês: tem que ter no consultório, nas gavetinhas guardadas, um biomaterial de boa qualidade, uma membrana de boa qualidade, uma esponja hemostática de boa qualidade. E você tem que ter mais de um implante para uma cirurgia. Tem que ter outras opções. Porque o que pode acontecer? O implante pode cair no chão? E daí? Você vai abortar a cirurgia porque você derrubou o implante no chão? Certo? Então, isso são dicas que ficam para vocês. Bom, vamos lá. Vamos falar na maxila agora, ó. Então, eu trouxe 4 situações aqui, 4 casos para vocês, tá? Com diferentes situações. Então, vamos ver o caso 1. O caso 1, digamos que você estava lá instalando o teu implante e não deu estabilidade primária. Mas é um leito ósseo ali, que é um osso tipo 2, tipo 3, eu tenho altura, eu tenho espessura. Então, você tem 2 opções para buscar o travamento do implante. Você pode escolher um implante mais largo e você pode escolher um implante mais longo, tá? Na minha concepção, com a minha experiência clínica, eu buscaria um implante mais longo se você tivesse essa opção.
Às vezes você já estava fazendo uma perfuração mais longa. Por quê? Porque outra coisa, pessoal, para a gente conseguir uma estabilidade primária, se você fizer o travamento bicortical, igual está mostrando ali, ó, aquele implante, ó, você está travando o implante no ápice, na cortical, lá próximo do seio, e na cortical ali do osso cervical. Isso é o ideal, buscar esse travamento bicortical, tá? Ah, mas eu já estava usando um implante mais longo e não deu estabilidade primária. Então, se você tem espessura, pode ser um implante mais largo, de maior diâmetro, tá bem? Bom, vamos olhar o caso 2, ó. O caso 2, ele tem espessura, ele tem altura, mas é um osso mais pobre do que o caso 1, tá? Então, primeiro, você já tem que ir para a tua cirurgia pensando, opa, aqui eu já vou fazer uma subinstrumentação. Diminui um pouco a rotação do motor, gente. Não precisa fazer a fresagem com, né, com as brocas ali numa rotação muito alta, 800, 1.200. Diminua, osso pobre, faça com 500, 400 rotações por minuto, com muita irrigação também, tá? Então, já fica o alerta aqui. Osso pobre, mais atenção, mais cuidado. Mas digamos que você não teve estabilidade primária. O que você vai fazer? Temos duas situações aqui, a mesma situação. Eu posso escolher um implante de maior diâmetro ou um implante mais longo, tá? De novo, a minha opção, a minha sugestão é usar o implante mais longo para buscar esse travamento bicortical, ainda mais nessa situação que o osso é mais pobre, tá bem? Na verdade, no teu planejamento inicial, pessoal, vocês já devem buscar essa opção, porque daí é difícil você não atingir essa estabilidade primária, certo? Vamos para o caso 3. Olha lá. O caso 3 é um osso que não é tão pobre, mas tem pouca espessura. Muitos devem estar olhando, mas aí nem dá para instalar implante. Se você tiver uma habilidade clínica, fizer um approach palatino, buscar o travamento bicortical o que pode acontecer é que as roscas do implante vão ficar expostas, tá? Então, aqui, ó, se eu não tiver estabilidade primária, um osso de maior diâmetro não dá. Então, eu tenho que escolher um implante mais longo para buscar esse travamento bicortical e geralmente vai associar a uma regeneração óssea guiada, né? Então, escolher um implante mais longo e associar a uma regeneração óssea guiada, né, com um biomaterial de boa qualidade, não colocar um enxerto ósseo particulado, com uma membrana, para que essas roscas que ficaram expostas não fiquem expostas. O objetivo do enxerto ósseo não é fazer uma reóssea integração, é formar o osso para não deixar essas roscas que fiquem translúcidas ali na mucosa periimplantar do paciente, tá bem? Então, essa é uma opção, tá? E o caso tipo 4 aqui, ó. Puxa, esse realmente eu acho que eu não vou conseguir ter estabilidade primária. Não vou nem tentar fazer a instalação do meu implante, porque eu tenho osso mais pobre e um osso de fina espessura. Então, nessa situação, você opta para fazer uma regeneração óssea guiada antes, para ganhar o osso em espessura, espera o período de cicatrização e instala teu implante. Tá? Muitos talvez vão querer arriscar aqui, como se fosse o caso 3, ok? Mas você já tem que ir, nesse caso aqui, por exemplo, o caso 3, você já tem que ir preparados, planejados com um enxerto ósseo e com uma membrana, tá? Então, essas são as opções que eu trouxe para vocês. E agora, vamos falar de alvéolo pós-extração. Eu extraí um dente, decidi fazer um implante imediato, que é o ideal hoje, né, seguindo a literatura. Mas na hora que eu fui fazer o meu implante, não deu estabilidade primária. O que eu vou fazer? Na minha opinião, você deve escolher não um implante mais largo, mas sim um implante mais longo, quando a gente está falando de região anterior, tá? Porque a literatura fala que o ideal é que eu deixe um gap ali, ó, entre o implante e a parede óssea vestibular. E esse gap deve obrigatoriamente ser preenchido com biomaterial. Há alguns anos atrás, se falava assim, não, quanto maior o diâmetro para a região anterior, melhor. Não, os estudos mostraram que se eu coloco o implante em contato com aquela parede óssea vestibular, aquela parede óssea
é mais reabsorvida e pode levar a problemas estéticos. Então, em alvéolos pós-extração em região anterior, se você não tem estabilidade primária, escolha um implante mais longo e não mais largo, para deixar esse espaço para preencher ali com biomaterial, tá? Outro ponto importante nessas situações clínicas, você tem que fazer o approach palatino, ó. Vou tirar o implante aqui e vou pôr de novo. Então, você vai buscar onde que vai travar o teu implante, onde que vai ter estabilidade primária nessa situação? Lá no ápice, pessoal, tá? No ápice, buscando esse osso mais palatino. Então, isso se chama approach palatino, tá bem? E na região posterior? Estou fazendo um implante imediato na região posterior. Não deu estabilidade primária. Daí você vai ter que olhar a tomografia ou tirar um raio-x transoperatório. E daí você vai ver, tem duas opções. Ou você pode escolher um implante mais largo ou mais longo. Na região posterior, geralmente a gente escolhe um implante mais largo, de maior diâmetro, tá? É diferente da região anterior, ok? E arco total? Digamos assim, ó, você instalou os seus implantes, aqui já a imagem dos implantes já estão instalados, né? Inclusive com os mini pilares ali. Mas digamos que não deu estabilidade primária em 2 implantes. Como você está trabalhando com arco total, a primeira coisa que a gente deve pensar é, puxa, eu tenho espaço para fazer uma fresagem em outro lugar. Então, você escolhe uma outra região para fazer a sua fresagem. Ah, mas eu não tenho. Então, daí você vai ver se escolhe um implante mais largo e mais longo. Então, falta de estabilidade primária em arco total, eu não escrevi aqui, mas ó, tem 3 opções. Mudar o posicionamento da tua fresagem, escolher um implante mais largo ou um implante mais longo, tá? Então, vai depender da situação clínica. E daí eu trouxe uma outra pergunta aqui, ó. Digamos que você instalou os teus implantes, todos deram estabilidade primária. Mas 2 dos implantes não deu torque de 32 newtons e eu estava planejado para fazer carga imediata. O que a literatura atual fala, pessoal? Que se a soma dos torques derem 120 newtons mais, você pode sim fazer carga imediata, mesmo que 2 implantes não tenham atingido 32 newtons de torque. Agora, atenção, esses implantes mais distais, os mais posteriores, esses sim tem que ter atingido 32 newtons mais para a gente fazer carga imediata. O que a gente pode, às vezes, não atingir são esses implantes mais anteriores e fazer a soma para 120 newtons, tá bom? Então, isso era uma coisa que também não tem muito a ver aqui com a nossa aula, não é carga imediata que a gente está falando, mas eu aproveito para falar isso para vocês, que é um conceito bem recente, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, desse tema, essa complicação transoperatória, né? Então, muito obrigada por ficar comigo até o fim, nesse primeiro episódio. Quero sugerir que vocês assistam os outros episódios, essa temporada tá muito legal, a gente fez tudo, pessoal, com muito carinho para vocês. A gente escolheu assuntos, temas que acontecem problemas no nosso dia a dia e muitos alunos às vezes mandam mensagens, muitos colegas às vezes mandam mensagens, colegas às vezes até experientes. Tatiana, eu estou com um caso de perimplantite aqui, como é que eu vou tratar, né? Então, nessa temporada tem também sobre perimplantite e eu espero que esse projeto, né, do Aprenda com Elas, tenha ajudado você a adquirir mais conhecimento, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.